Talvez o meu aprendizado mais doloroso que eu tive nessa minha caminhada intelectual na tentativa de entender o digital e ajudar os meus clientes tenha sido não perceber que o mercado, as pessoas que participam do mercado, as organizações e tudo, elas são muito irracionais. A gente acredita, né? Tem todo um mito de que as organizações, elas são racionais, que elas tomam as decisões baseadas em técnicas e tudo. E, obviamente, que isso existe, né? Porque se não existisse razão, a gente estaria hoje, não conseguiria chegar a 7 bilhões de pessoas no mundo e nem produzir 21 bilhões de pratos de comida. Então existe uma razão. Mas quando a gente começa a falar em mudança, né, então assim, é como se a gente engatasse os hábitos, os costumes, e a partir daí a gente torna esses hábitos, esses costumes uma coisa da própria, incorpora isso como se fosse a nossa própria vida, a nossa forma de pensar, como se aquilo fosse natural desde o primeiro dia. E a partir daí a gente começa a acreditar que o mundo é esse, dessa forma. Então, a coisa fica irracional. Então, quando eu resolvi estudar o mundo digital, eu basicamente estou falando de entender uma macro mudança que está acontecendo. Então, no momento que eu procurei entender isso, qual foi a minha surpresa, né, com o livro que está saindo agora? A minha surpresa foi: eu vou entender tudo isso e vou chegar numa determinada lógica, e no momento que eu conseguir chegar a essa lógica e eu apresentar para as pessoas, né, o porquê que a gente está mudando, qual é a melhor forma de mudar, etc, etc, as pessoas vão aderir racionalmente. Então a gente pode dizer que o mercado ele é racional naquilo que ele conseguiu transformar em hábito, e ele é extremamente irracional na hora que tem que mudar. E a gente está vivendo hoje não é uma mudança simples, né? A gente está vivendo uma mudança complexa. É uma mudança que é provocada por fenômenos macro-históricos. É uma mudança que altera profundamente a forma como a gente vê o ser humano, né? Porque o ser humano, ele é uma tecnoespécie, e as mídias têm um papel importante nesse processo. E além disso, ele se altera no tempo por causa da demografia. Então, assim, o estudo me levou a chegar a essas conclusões, e isso é uma mudança, você vai chegar num patamar de necessidade de alteração de pensamento muito grande. E quando eu tive agora em 2 congressos em São Paulo,
né, e assistir as pessoas falando no congresso e discutindo as coisas e tal. E aí o que você vê? Você vê o quanto as pessoas trabalham as mudanças de forma irracional. E aí você me chama a atenção, porque existe uma espécie assim de jogo de frescobol entre empresas que a gente vai chamar de empresas que ajudam as organizações nas mudanças organizacionais, que são especialistas em mudanças organizacionais, e as organizações. Então você tem empresas grandes, empresas pequenas, que fazem um trabalho de mudanças organizacionais. E há uma relação de confiança, né, que foi estabelecer, existe um marketing, existem pessoas que apostam nesse modelo, e isso tudo vai gerar um processo de modus operandi entre como as empresas mudam e as pessoas que ajudam a mudar. Então ela fala assim, eu preciso fazer uma mudança. Então existem empresas especializadas em treinamento, empresas especializadas em consultoria, existem os palestrantes, né, nessa ordem. Primeiro sensibilização, palestrantes, depois capacitação e depois consultoria para promover a mudança. Então, tudo isso foi montado, toda essa estrutura, esse aparato de mudanças organizacionais foi estruturado dentro de um determinado contexto. E, obviamente, que mudanças incrementais precisavam ser feitas, né? E muitas vezes você precisava de um modismo motivacional. Então existiam mudanças que realmente precisavam ser feitas em alguma situação, que um determinado concorrente fazia e começava a partir para dentro e ganhar escala, e aí você precisava fazer também. E existe também uma coisa, isso existe também aquelas mudanças motivacionais que eram modismos assim, vamos ver o que é isso aí, né? Então vamos trabalhar com isso. E aí as pessoas criavam gerências. Gestão de conhecimento, cria uma gerência. Inovação, vamos fazer inovação, cria uma gerência. Vamos fazer qualidade, cria uma gerência. Então ia lá, fazia uma coisa, fazia uma outra. Obviamente que determinadas mudanças precisavam ser feitas, determinadas pessoas precisavam sair, determinadas pessoas queriam mudar de lugar. Então, com aquele modismo, né, um modismo assim bem genérico, bem assim, né, então, sei lá, uma série de mudanças precisavam ser feitas numa empresa. Aí vamos falar de gestão de conhecimento. Aí tudo que as pessoas estavam querendo mudar, as pessoas colocavam na conta da gestão de conhecimento. Vamos mudar dessa forma, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Isso se encaixava, as pessoas então falavam, não, isso aqui é um projeto de gestão de conhecimento, mas no fundo era uma mudança administrativa que ganhava um selo, porque aquilo ali estava bombando, era um modismo, e as mudanças iam sendo feitas, perfeito. Depois você é contra isso? Não. O que a gente pode analisar é o seguinte, está funcionando? As coisas estão andando? Beleza. As coisas estão andando, estão funcionando. A realidade é o fator principal para a gente poder analisar. Então tá beleza. Por que eu estou fazendo esse papo aqui? Aí você vai chegar no mundo 3.0, você vai chegar no mundo digital e você vai chegar nesses congressos que eu tenho assistido. Então o que acontece? Existe um modus operandi das organizações que vendem
mudanças organizacionais e das organizações que compram mudanças organizacionais. Então esse modus operandi, ele foi feito, ele foi construído, ele foi concebido para uma realidade incremental, para mudanças incrementais da realidade. Então, você vai consumir o incremental. Então você vai chegar lá, né? Você tem a estrutura toda montada, todo o modelo administrativo montado, você vai fazer alguns ajustes e tudo. Então quando a gente vai ouvir falar desse novo modismo chamado transformação digital, que isso é um novo modismo que vem substituir gestão de conhecimento, mais ou menos na mesma linha de raciocínio. Outro também que está aí é Big Data. Você vê que geralmente é sempre duas palavrinhas, né? A pessoa cria duas palavrinhas, todo mundo entende, e em cima de Big Data ou transformação digital, ou aí as pessoas, ou Machine Learning, qualquer coisa que tenha duas palavrinhas, as pessoas dizem assim, eu estou interessado nessas duas palavrinhas, essas duas palavrinhas me interessam. E aí você então, a partir dali, vai ter interesse de contratar palestrantes, professores e consultores para implantar aquelas duas palavrinhas na sua organização. E aí vai chamar, as pessoas vão lá e as coisas vão sendo feitas, o modelo todo já está estruturado e funcionava até então. Por que não vai funcionar mais? E qual é o grande problema? E aí a gente tem uma intoxicação geral no mercado, porque todo o modus operandi dessas grandes organizações de mudanças organizacionais também está no processo intoxicado, também está no processo de obsolescência. E a gente vai ver aí um problema seríssimo daí por diante. Por quê? Porque o que está acontecendo hoje no mercado é uma mudança estruturante da sociedade. É uma mudança disruptiva no modelo de administração. O Uber não é uma continuidade da cooperativa de táxi, o YouTube não é uma continuidade da TV Globo, o Airbnb não é uma continuidade das imobiliárias que alugavam por temporada e não é também uma continuidade dos hotéis. São modelos administrativos diferentes que utilizam a inteligência artificial e a linguagem dos cliques para construir um novo modelo administrativo que eu posso, depois de longo e tenebroso inverno, terminar com os antigos intermediadores, os gestores. Eu crio um novo modelo administrativo. E esse novo modelo administrativo não é uma mudança incremental, não é uma mudança fácil. E para você compreender, e aí vamos falar do ponto de vista das organizações que vendem mudanças administrativas, para você compreender esse novo modelo, você precisa, como é um processo macro histórico, não é uma coisa que você pega, vê mais ou menos o que o cliente está querendo, empacota em duas palavras, encaixa e vamos embora. Porque exige uma compreensão do fenômeno muito mais sofisticada, exige uma metodologia muito mais sofisticada para que isso possa ser resolvido. Então, a gente passa a ter um problema, porque as organizações contam com as empresas de mudanças organizacionais para guiá-las, e as empresas de mudanças organizacionais
elas criaram um modus operandi e, obviamente, criaram áreas, setores, um legado, um número enorme de pessoas que trabalham e vivem do atual modelo, e elas ficam ali tentando vender a continuação, independente da competitividade, independente do risco que pode ter, porque não teve nenhuma empresa dessas de mudanças organizacionais que previu a chegada dessas disrupções todas, nem ajudou os antigos clientes a poder lidar com essa situação. Simplesmente as coisas aconteceram e todo mundo coloca isso na conta do futuro incerto, de Jesus, da nova era. Ou seja, o ser humano não pode compreender o que está acontecendo e não pode projetar o que vai acontecer, porque isso aí é uma coisa da evidência, o que mostra a irracionalidade do mercado em relação ao que a gente está falando. E aí o que acontece? Você cria essas intoxicações e aí você então começa a falar. Aí beleza. Aí quando a gente vai falar agora de transformação digital, e foi isso que aconteceu agora essa semana na Gartner, quando eu fui lá fazer a palestra, você vai lá e você vai chegar lá e você vai ver o seguinte: transformação digital, todo mundo falando de transformação digital, todo mundo fazendo aquilo que todo mundo sabe fazer. Cria as duas palavrinhas mágicas e vai colocando tudo ali dentro. Porque a palavrinha mágica, ela serve como isca. O cara fala, eu estou aí ouvindo falar de transformação digital, aí o cara bota lá, eu faço capa de aplicativo que te permite fazer uma transformação digital no seu aparelho. Aplicativo para abrir cadeado de bicicleta, transformação digital na área ciclística, no ciclismo. E aí todo mundo vai entrando de maneira irracional, sem refletir, sem pensar no que está acontecendo. O problema agora é que esse modismo, esse modus operandi, ele é extremamente tóxico, porque o mercado, a vida está mostrando que o mundo lá fora está mudando de maneira disruptiva e que é preciso fazer uma mudança disruptiva na parte de dentro. E as pessoas não enxergaram que nós não estamos falando de transformação digital, nós estamos falando de transformação administrativa. E aí vem o grande problema. Os compradores desse mercado são aquelas pessoas que vão ser eliminadas no futuro. Olha só que loucura. Porque o modelo administrativo novo vem acabar com a gerência, vem acabar com essa estrutura hierárquica que existe hoje. Então você vai chegar para um gerente para dizer para ele, olha, você tem que implantar uma coisa que vai acabar com você. E aí o cara não vai comprar isso. O cara vai comprar o modismo para fingir que está fazendo a tal mudança e tentando ver se consegue de alguma forma sobreviver, sem fazer as mudanças necessárias, independente se aquilo vai significar o fim de uma determinada marca, porque aquela organização, na minha opinião, a organização atual, o modelo administrativo atual vai acabar. O que pode ser preservado é a marca, nada mais. E é isso que é difícil as pessoas trabalharem com esse conceito. Aí você vem, né? Você faz o estudo, você chega a determinadas conclusões, você lança o livro 2013 sobre gestão 3.0 e agora está lançando um outro sobre administração 3.0 e você vê que você está do ponto... passarinho acabou de ser atropelado. Que merda. Ele voou e bateu no para-brisa do carro. Puta, tá caído ali. Eu vou lá pegar ele. Espera aí.
já era, coitado. Bom, então, essa é a situação. Então eu saí de lá, desses dois eventos, muito mobilizado, porque eu não peguei o início da venda dessas empresas de mudanças organizacionais. Eu não peguei o início da venda do modismo gestão de conhecimento. Mas estou pegando agora o início da transformação digital. Antes de chegar no Brasil, o Robert, que era um cara que eu estava fazendo aí uma parceria, me falou: o que vai bombar agora é transformação digital. E aí eu falei, pô, mas isso aí não faz muito sentido desse jeito. E aí tá aí, todo mundo falando de transformação digital, vai se gastar muito dinheiro, vai se colocar tudo na transformação digital e objetivamente as empresas não vão ficar mais competitivas. O que abre uma oportunidade de negócio muito boa para quem começar a falar de transformação administrativa e começar a bater nesse conceito. Começar a colocar as coisas como elas têm que ser. Não acho que é um mercado que vai se abrir hoje para a consultoria. Acho que as organizações não estão preparadas. Acho que é um mercado que se abre para capacitação nas pós-graduações, em lugares assim muito específicos, em que as pessoas vão receber um treinamento mais sofisticado. As pessoas vão procurando isso. E acho que é um mercado que se abre para palestra. As pessoas estariam curiosas de ouvir vozes discordantes do status quo, se isso aí for bem empacotado e vendido. É isso. É um aprendizado que a gente vai tendo. E o que eu sempre agradeço é aceitar a vida, não ficar brigando com ela. A vida é a professora, né? Se existe alguém que pode dizer que é o maior professor ou professora do mundo, são os fatos. E os fatos estão aí para fazer com que a gente possa caminhar junto com eles e não contra eles. Isso aí.